câmera aqui Tá para... bom, Karina. Um beijo, viu? Muito bom lhe ver, mesmo seja à distância. Não é saudades de você. Vou desligar a câmera para só você ficar aqui com os alunos. Tá bom, um beijo. Beijo! Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos, né? Queria muito agradecer ao professor Dimitri, meu grande amigo, um queridíssimo amigo, por ter aceitado o nosso convite de, em pleno sábado, em pleno São João, na cidade dele, em Campina Grande, tirar um tempinho para vir conversar aqui conosco sobre um tema tão atual, um tema tão instigante, e que o professor Dimitri hoje é uma das grandes referências no Brasil, não só no Nordeste, mas no Brasil, nessa temática da contratualização do direito de família e também do direito sucessório, né? Mas especialmente do direito de família, porque a gente ainda não... No direito sucessório, a gente já vem há algum tempo, há um pouco mais de tempo, falando da importância, da necessidade do planejamento sucessório, que não deixa de ser, em alguns instrumentos, uma espécie de contratualização, mas, especialmente, hoje, o grande foco da reunião vai ser nos pontos mais polêmicos, se eu posso dizer assim, em relação à contratualização, que diz respeito às cláusulas existenciais dos contratos durante o casamento e até mesmo contratos pós-nupciais, né? Então, frequentemente na mídia, a gente vem escutando algumas notícias de alguns contratos polêmicos, como, por exemplo, o último agora da Jennifer Lopez e do Ben Affleck, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre a validade e a eficácia dessas cláusulas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu queria fazer uma breve apresentação do professor Dimitri, porque se eu fosse falar o currículo dele todinho aqui, a gente ia passar 1 hora só no currículo dele. Não, sem formalidade comigo, Patrícia, deixa disso. O professor Dimitri, ele é advogado, professor da Unifacisa, lá em Campina Grande, e pós-doutor pela UFPE, pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu trouxe aqui para fazer um merchan mesmo, os 2 livros do professor Dimitri, que ele tem publicados, de autoria exclusiva dele, além dos inúmeros artigos científicos em periódicos, em livros da área de civil. Então, a gente tem esse primeiro livro aqui, ó, A Crise do Direito de Família, codificado no Brasil, e o objeto do pós-doc dele, que foi um mapeamento do ensino do direito de família no Brasil. Então, quem se interessar, qualquer coisa, depois fale para mim, eu digo ali onde encontro esses livros, e reiterar aqui o agradecimento pela sua disponibilidade, a pronta disponibilidade, assim que eu realizei o convite de estar aqui. Além de ser um grande amigo, ele sabe que ele tem em mim uma grande admiradora do trabalho dele, então poder ouvi-lo é sempre um grande prazer e um momento de grande aprendizado. Então, meu amigo, fica à vontade, a casa é sua. Como você já bem pontuou, aqui nós não temos formalidades, sinta-se em casa. Muito bem, meu mais cordial bom dia a todos, agora de uma maneira mais formal. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, Patrícia, de estar conversando com você, porque eu acho que você já disse o que tinha que ser dito, né? Nós somos amigos, né? E isso realmente é muito importante para mim. Eu tenho uma das riquezas da minha vida é ter amigos como você, como Karina, como os amigos que a gente vem conquistando e cultivando ao longo do tempo nessa nossa caminhada e nessa nossa jornada acadêmica, que não é simples, né? Se você me permite, né? A gente está num bate-papo aqui num sábado de manhã. Eu acho importante que os alunos saibam disso, né? A gente que dá aula na universidade há muito tempo, eu, você, Karina, vários outros professores, essa não é uma atividade simples, né? Ela é muito desgastante. Às vezes o aluno está aí do outro lado, está na sala de aula, acha que a gente entra, chega lá, dá uma aula de 50 minutos, 1 hora e 30, né? Volta para casa como se fosse uma coisa simples, mas não é. Isso é fruto de um esforço, né? De muito tempo, permanente, necessário, com muita necessidade de atualização. A gente se desgasta muito em viajar, a gente precisa estar em trânsito, né? Porque isso faz parte da vida acadêmica. Eu demorei um pouco para entender isso. Guardadas as proporções, se você vai me permitir dizer, Patrícia,
A função do professor é um pouco como a função do artista, guardadas as proporções, né? O artista ele tem que ir onde o público está, e o professor também, de certa maneira. A gente precisa dialogar. O Brasil é um país de dimensões continentais, e a gente tem várias vertentes, várias perspectivas, então a gente precisa dialogar. Eu estou com saudade de Arapiraca, né? Eu gosto da terra, gosto das Alagoas, gosto da cidade, conheço bem a cidade, porque eu andava muito por aí. Quando eu viajava, teve uma época da minha vida que eu ia muito a Salvador de carro, e eu sempre ia por Arapiraca. Então, eu queria cumprimentar todos vocês da SESMAC, né? Abraçar você, Patrícia, e dizer que eu estou muito feliz de a gente estar batendo esse papo. O tema que você me propõe é um tema que é o meu tema de trabalho atualmente, né? Vocês sabem disso, Karina sabe também. Eu lancei a plataforma dos contratos familiares em 2020, a gente estava no meio da pandemia, e depois de ter lançado essa plataforma, minha vida mudou muito, né? Porque passei a ter uma outra dimensão, tanto de trabalho como de atuação acadêmica, por conta do desenvolvimento dos temas dos contratos familiares. Que, como você me pontuou, Patrícia, é um tema em ascensão no país, né? Nós temos hoje uma dimensão muito significativa da noção dos contratos familiares. Eu não sei se você quer me interrompa na hora que você quiser, tá? Para a gente ir conversando. Eu vou fazer uma introdução muito rápida sobre os contratos familiares e depois eu vou falar um pouco, em linhas gerais, da questão que você me propõe, porque eu acho que o interessante é que a gente tenha tempo para perguntas, respostas, né? Também quero te ouvir sobre algumas questões e deixar os alunos participarem, que eu acho que isso também é muito importante. Bom, o que são os contratos familiares? Os contratos familiares são uma nova percepção para o direito brasileiro. Eu digo isso porque não é uma percepção nova no mundo, eu já falo sobre isso, mas é uma percepção nova no direito brasileiro, de saber que as pessoas elas podem fazer contratos para organizar a vida doméstica, afetiva, sexual, familiar. Nós, Patrícia, eu, você, Karina, nós somos de uma geração em que nós não tínhamos essa opção quando a gente foi educado, quando a gente foi formado, né? Por quê? Porque os nossos pais jamais imaginaram que seria possível que um casal fizesse acordos, né? Acordos para ajustar as suas regras de convivência. Pelo contrário, né? Nossos pais, nossos avós e muitos de nós, na nossa própria geração, nós somos educados e aprendemos que a família é uma coisa meio rigorosa, né? Você namora, noiva, casa ou constitui uma união estável, e ali você tem que conviver com aquela pessoa pelo resto da vida, aguentando as dificuldades, desculpa, tá? Às vezes suportando, acho que essa é uma palavra forte, né? Mas suportando as diferenças dos gênios, dos comportamentos, né? Das famílias, da convivência, com um certo grau de resignação. Eu acho que essa é uma palavra bem apropriada, Patrícia. Né? Quem está me escutando aqui, eu vejo que a sala está bem cheia, vai entender bem o que é que eu estou dizendo. É aquela coisa, pô, eu não gosto disso que fulano faz, né? Mas ele é meu marido, eu tenho que aceitar. Eu não gosto do que minha mulher faz, eu não gosto muito quando a família da minha mulher vem para cá, mas eu tenho que aceitar, porque afinal de contas ela é minha mulher, eu casei com ela, né? Então eu não gosto de certos comportamentos do meu esposo, eu não tolero certas condutas da minha esposa. E durante muito tempo isso não era possível de ser feito, né? Uma negociação relacionada a essas questões. As pessoas simplesmente se resignavam que tinham que viver assim, né, pelo resto da vida, até que a morte os separasse, ou então iam para o divórcio, que é talvez uma alternativa tão ruim quanto. E aí o que é que vem acontecendo no direito brasileiro mais atualmente, Patrícia, e para todos vocês que nos escutam aqui? Nós estamos recebendo, né, uma influência do direito europeu e do direito norte-americano no direito de família brasileiro. E essa influência, ela diz respeito à possibilidade de que as próprias partes criem suas regras de conduta através de pactos. Elas façam seus acordos, que elas negociem as regras de convivência, o que é que lhes atrai, o que é que não atrai, o que é interessante, o que é que deixa de ser interessante. E, principalmente, né, possibilita que as pessoas façam uma atividade reflexiva para que elas entendam por que aquilo incomoda. Ah, mas minha sogra é chata, eu não gosto quando ela vem na minha casa, ela causa uma briga muito grande quando ela está na minha casa, eu e a minha mulher, a gente se desentende. Pô, por que você não pode criar uma regra para que a sua sogra frequente menos a sua casa? Isso não quer dizer, por exemplo, que a sua sogra não vai ver a filha. Pelo contrário, ela pode ver a mãe todos os dias.
mas quer dizer que ela não vai estar dentro da casa, incomodando com às vezes, se for o caso, né? Porque tem sogra que incomoda mesmo, né, Patrícia? Tem a sogra coral, né? Rapaz, olha, uma sogra, eu não desejo a ninguém uma sogra ruim, viu? Não estou brincando aqui com a sogra, porque a gente precisa tratar a temática com uma certa naturalidade, mas o rol de hipóteses é muito amplo, Patrícia. A gente pode imaginar questões econômicas, questões pessoais. Eu vou fazer essa distinção para você, inclusive foi uma das coisas que você me pediu, mas nós podemos fazer pactos de ordem sexual, pactos de ordem de mídia, de utilização de redes sociais, de publicidade da própria imagem da família, que dizem respeito a comportamentos das pessoas dentro do relacionamento, regras de convivência muito domésticas e muito privadas, que dizem respeito a cuidados com a casa, cuidado com os filhos, cuidados com animais de estimação, responsabilidades financeiras dentro da família, né? Responsabilidades sobre a manutenção da própria casa, aspectos da conduta das pessoas que elas precisam negociar para que elas convivam bem. Então, o direito norte-americano já fazia isso há muito tempo, né? O direito europeu, mais recentemente, tem recebido essa influência. E, tecnicamente, Patrícia, a gente que é acadêmico precisa fazer uma distinção um pouco mais teórica. Nós tínhamos uma certa dificuldade de aceitar esses modelos de contratos norte-americanos, porque o modelo de organização jurídica civil deles é, obviamente, bem distinto do nosso, né? Eles têm um modelo lá da common law e nós temos um modelo aqui da civil law, ou seja, nós somos fundamentados num conjunto normativo que está concentrado no Código Civil. Essa é a tradição brasileira, a gente recebeu essa herança da tradição portuguesa, também da tradição francesa, da tradição alemã. Patrícia conhece muito bem essa temática, Karina. Então, aqui no Brasil, nós recebemos essa tradição da civil law, de que as regras estariam predispostas no Código, que é o Código Civil. E lá nos Estados Unidos, eles não têm um Código Civil, eles têm uma outra forma de organizar as regras de direito civil deles. E é importante seja dito, Patrícia, eu vou fazer esse link agora, que nós estamos vivendo um momento no Brasil em que nós estamos nos afastando significativamente no direito de família da tradição da civil law, que é o tema que eu defendi aí nesse livro que você mostrou, que foi minha tese de doutorado, que é a crise do direito codificado. Ou seja, nós estamos vivendo um período muito atípico na nossa história, sobretudo na nossa história jurídica, em que nós estamos nos afastando do modelo codificado. O código serve pouco para a gente, né? Ele vem servindo cada vez menos para a gente. Eu tenho dito isso muito, né, nas palestras que eu tenho sido convidado, nas aulas, nos eventos. Nós estamos cada vez mais distantes do código, nós estamos distantes do modelo da civil law. E no momento que a gente se afasta desse modelo da civil law, a gente se aproxima do modelo da common law. Ou seja, nós temos hoje no Brasil um modelo muito mais jurisprudencializado, muito mais casuístico, muito mais baseado na interpretação dos casos concretos pela justiça, né? Muito mais judicializado. E aí nós temos a oportunidade de, afastados das regras rígidas, duras, sofríveis, de um código que já nasceu antigo, a gente tem a oportunidade de permitir que a sociedade, com a sua rapidez, a sua velocidade, a sua atemporalidade, entenda que é possível criar outras regras. Eu estou tentando fazer um contexto mais teórico para quem está entendendo aqui, para quem está escutando aqui, perceber que isso não é uma ideia que surgiu de uma hora para outra, né? Alguns professores do Brasil decidiram trabalhar contra a atualização e vamos jogar essa ideia como se fosse aquela história de criar um problema para vender solução. Não é isso. Esse é um fenômeno muito característico. Só dar um exemplo aqui, Patrícia, para poder devolver a palavra para você nesse primeiro momento. Eu não sei se você quer que eu continue falando, se você quer perguntar, mas só para te devolver a palavra, dizer o seguinte: nós estivemos juntos lá em Brasília na jornada de Direito Civil, na 9ª jornada. Inclusive, ontem, nós tivemos a reunião, pessoal, do grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, do CONREP, que é a Constitucionalização das Relações Privadas. Estávamos lá, eu, Patrícia, Karina. Patrícia, inclusive, foi uma das expositoras, belíssima exposição ontem, sobre os enunciados da 9ª jornada. O que é uma jornada de direito civil? É uma tentativa de atualizar a interpretação do próprio Código. O STJ, entendendo que o Código precisa ser reinterpretado permanentemente, ele reúne juristas de todo o Brasil, lá a cada 2 anos em Brasília,
para dizer, ó, vamos fazer um esforço interpretativo aqui para ver se a gente dá uma dinamicidade ao código. É como se fosse uma tábua de salvação, para que o código não fique completamente obsoleto. Então, é isso. A gente está passando por um período em que o código ele serve menos, né? Ele serve pouco. Se vocês deram uma olhada aí nos enunciados que foram aprovados, não só nos enunciados de direito de família, mas os enunciados de direito civil de uma maneira geral, quase todos os enunciados têm interpretações que se afastam da leitura fria do texto da lei. Ou seja, nós estamos praticamente recriando esse direito civil. Então, para não fugir do tema, Patrícia, porque é uma matéria que eu gosto muito, e se deixasse eu falaria aqui umas 3 horas, vocês não iam me aguentar falando aqui sobre contratos familiares. Diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Mas só para fazer a conexão aqui com a fala inicial, é que por conta desse momento de transição, em que o código ele vem perdendo o seu poder simbólico perante a sociedade, é que a gente devolve ao protagonismo, digamos assim, para as próprias pessoas, né, para que elas criem as suas regras. Eu não vou entrar aqui na discussão lá do Jean Carbonnier, do direito e do não direito, porque isso eu já falei em outras oportunidades, inclusive já falei aqui na própria SESMAC. Já é uma fala que eu já venho manifestando muito em eventos e tal, e para não ficar repetitivo, eu vou evitar falar nisso, mas quem quiser fazer uma leitura mais específica, eu tenho um texto que está disponível no site do IBDFAN, que depois foi reproduzido no livro da Ana Carolina Brochado, nossa amiga, que se chama Contratos Familiares. Cada família pode criar o seu próprio direito de família. E nesse texto eu faço uma sistematização dos contratos, né, no direito de família brasileiro, e explico um pouco a fundamentação teórica, realmente é um texto bastante teórico, para que a gente tenha a possibilidade de que cada pessoa crie seus contratos. Então, a margem de contratualização, Patrícia, ela é muito grande, cada vez maior. Desculpa, a mídia ainda tem se surpreendido, e eu acho isso um fenômeno muito interessante, né? Porque a mídia tem se surpreendido com esses contratos, porque cada vez mais a gente vê contratos sendo realizados, né? Então a mídia está tentando entender que fenômeno é esse, né? O que é que está acontecendo. Então o contrato lá do Ben Affleck, né? Foi muito comentado, né? Alguns meses atrás, no final do ano, teve um contrato lá nos Estados Unidos que também chamou muita atenção, né? Porque a moça exigiu que o cara fizesse academia de ginástica para ele não ficar gordo durante o casamento, né? Depois veio essa questão do número de relações sexuais que o casal faz por semana, não faz. Semana passada eu postei no Instagram um contrato lá do Roberto Justus com a esposa, né? Que ele quando ele acordasse, olha que história, né? Patrícia Rocha mandou uma mensagem para mim, pô, tomara que ele acorde tarde, né? Quando ele acordasse, ela já tem que estar maquiada e escovada os dentes, não sei o que mais. Ó, isso parece uma maluquice, mas isso é vida íntima de cada casal. Isso é vida privada. Ela não é obrigada a assinar um contrato dessa natureza, mas talvez essa seja uma demanda interna deles. Tá? Então, questões muito privadas, né? Muito íntimas, só quem sabe mesmo é a família. São questões que dizem respeito à intimidade mesmo, né? Dentro de 4 paredes, ou seja, lá na plataforma eu recebo... Daqui a pouco eu falo sobre a plataforma. Lá na plataforma eu recebo propostas de contratos, Patrícia, muito inusitadas, muito. Mas eu tenho entendido, né, cada vez mais, que isso diz respeito à interpretação da privacidade. O contexto da privacidade ele é muito amplo, né? A noção de privacidade ela é muito ampla. Então, a gente tem que entender que as pessoas têm regras próprias, né? Elas têm maneiras de organizar a vida. E é melhor que eles organizem a vida através de um contrato ou de vários contratos do que eles vivam brigando, sistematicamente brigando, né? Aquele casal que não se entende, que o tempo todo eles estão em conflito, e assim vai. E a gente está tratando aqui de maneira meio engraçada, mas tem coisas muito sérias, Patrícia. Eu vou dar esse exemplo, que foi o contrato que eu fiz essa semana, para agora mesmo te devolver a palavra. Eu fiz um contrato essa semana de um casal em que o cara tinha 130 quilos e a mulher 70. E quando ele ficava furioso, ele segurava a mulher assim pelos braços, com força, assim, sabe? E ela ficava roxa, toda roxa, tá? E ela começou a sentir que estava sendo vítima de um tipo de violência, que realmente era um tipo de violência. Mas aí o cara disse, olha, Dimitri, eu não quero machucá-la, mas às vezes quando eu quero, eu pego com ela com mais vigor, né? Com mais força. Então ela fez um contrato com ele,
que se ela aparecesse com mais alguma mancha pelo corpo, do toque agressivo dele, ele pagaria o valor de um salário mínimo por mancha que ela causasse no corpo dela. Tá? Então, tem um efeito pedagógico para o casal. Tá? Ou seja, esse cara, antes de pegar nessa mulher de maneira mais forte, ele vai pensar duas vezes. Pô, eu vou machucar minha mulher, mesmo que não seja deliberadamente a vontade de agredir, mas ele estava realmente cometendo um tipo de violência e a gente pode coibir essa violência com a multa. Né? Então, a gente utiliza os próprios institutos do Código para poder construir esses contratos. De muitas formas, de muitas formas. Tá? Vai lá, Patrícia, senão eu vou falar muito aqui. Não, eu acho curioso, né? Muitas cláusulas dessa causam estranheza, mas eu acho que eu pesquisando muito sobre esses contratos mais com as cláusulas mais diferentes, vamos supor, né? Sim. E aí, às vezes, me permita antecipar, às vezes as cláusulas até nem são juridicamente exequíveis, mas isso serve, inclusive, para delimitar as próprias expectativas do casal, né? Isso é uma regra também interna do casal. Por mais que se questione eventualmente, serve muito para as pessoas deixarem claros. E aí você falou de uma questão cultural. As pessoas elas não gostam, primeiro que elas não gostam sequer de falar de pacto nupcial. Associam a ideia de se pensar racionalmente na organização do patrimônio como uma coisa avessa ao amor, né? Então, se você está pensando, se você está discutindo aspectos patrimoniais do casamento, da união estável, é porque você está achando que eu estou querendo lhe dar um golpe, ou então você está desconfiando da pureza ou sei lá, da integridade do meu amor. E, na verdade, não é isso. Falar não só sobre esses aspectos existenciais, mas nos aspectos patrimoniais também, é só uma forma de você delimitar melhor essas expectativas e, inclusive, evitar possíveis conflitos no futuro. Então, na verdade, eu acho que, como muitos autores falam no planejamento sucessório, fazer essa contratualização, na verdade, é um ato de amor. Na minha concepção, é de você fomentar o amor dentro ainda que racionalizando ele, mas na forma que ele que o amor se torne exequível, ou melhor exequível. Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente, Patrícia. Eu acho que você está absolutamente correta. Nós temos uma dificuldade de pensar nesses contratos ainda no Brasil por uma razão histórica. Nós convivemos com o divórcio há pouco tempo, do ponto de vista histórico. Isso é um dado interessante, que às vezes o aluno, quando está estudando na faculdade, direito de família e das suas sucessões, ele não se apercebe disso. Mas o divórcio ele é do finalzinho do ano de 1977. Historicamente, nós temos apenas 40 e poucos anos de convivência com o divórcio. É muito pouco. Né? Para um país que tem 500 e tantos anos de história, né? A gente tem 40 de convivência com o divórcio, é muito pouco do ponto de vista cultural. E o que é que isso quer dizer? Bom, uma sociedade que não foi adaptada a conviver com o divórcio, ela não imaginava que o casamento terminasse. Então, eles entendiam muito claramente que aquilo tinha que funcionar para o resto da vida. Né? Como eu disse no comecinho da fala, Patrícia, com resignação. Quantas e quantas vezes a gente não viu isso ou ainda vê na nossa própria família? Pessoas que não são felizes no casamento ou no relacionamento, mas que suportam por uma contingência do instituto. Aguentam caladas, sofrimento, às vezes agressão doméstica, né? Violência psicológica, vários tipos de abuso. E suportam aquele relacionamento ruim porque acham que tem que ser daquele jeito. Isso é um traço cultural, né? Que a gente tem uma discussão muito forte com a culpa, né? A questão da culpa. Não estou falando especificamente sobre a culpa do fim do casamento, mas a culpa cristã de uma maneira geral, né? Se eu me divorciar, não vai ser legal, as pessoas vão me julgar. Então, as pessoas sentem muita culpa no Brasil. E essa culpa, realmente, ela causa um efeito psicológico muito forte. Nos Estados Unidos, eles convivem com o divórcio há décadas anteriores ao Brasil. Eles têm décadas de antecipação em relação a isso. Então, eles aprenderam que, como o casamento pode terminar, e muitas vezes termina, a fazer os acordos pré-nupciais com mais cuidado. Então, eles dizem, vamos fazer as nossas cláusulas direitinho, porque se não der certo, a gente deixa tudo
registrado, tudo escrito, tudo certinho. Então, lá nos Estados Unidos é comum ter contratos pré-nupciais de 14, 15 páginas. Aqui no Brasil, se você for falar, como você disse muito bem, Patrícia, a pessoa vai ficar desconfiada. Pô, tá casando por interesse, tá achando que eu vou dar um golpe, tá pensando na minha grana, minha família não vai gostar de saber disso. Às vezes o pessoal chega aqui no escritório e diz, Dimitri, eu queria casar no regime de separação de bens. Eu disse, beleza, vamos fazer seu pacto nupcial. Aí fala baixinho assim e faz, você podia conversar com a minha noiva? Eu disse, poxa, eu posso conversar com ela, mas isso era uma coisa que era para você conversar. Ah, não, eu não sei bem como eu dizer a ela que eu quero casar no regime de separação. As pessoas têm medo, né? Então, eu tenho feito muito esse papel, né? De ser o porta-voz da má notícia, né? Que não é má notícia, mas ser o porta... Ah, tudo bem, traga sua noiva aqui que eu vou ter uma conversa com ela. Traga o seu noivo aqui que eu vou explicar para ele. Né? Às vezes chega e diz assim, é porque meu pai disse que eu caso, mas eu tenho que casar no regime de separação. E eu estou com vergonha de dizer isso ao meu namorado. Quer dizer, esse medo de negociar, ele diz respeito a essa culpa, a essa tradição da indissolubilidade matrimonial, dessa vinculação histórica que hoje eu julgo bastante prejudicial entre o sacramento da igreja e o instituto jurídico do casamento, né? Essa mistura muito forte entre as coisas, que aqui no Brasil a gente tem tão intenso, né? Isso tudo ajuda para que as pessoas tenham essa dificuldade. Mas a gente está mudando, né? Isso é uma coisa que é um processo lento. Eu não tenho dúvidas, Patrícia, de que daqui a algumas décadas, daqui a algumas gerações, nós vamos ter um hábito muito, muito claro de fazer isso. Aliás, eu vou confidenciar uma coisa aqui para você, Patrícia, seus alunos, que eu estou trabalhando nesse projeto. Não sei se Karina está escutando, queria compartilhar isso com vocês em primeira mão. Eu estou trabalhando num projeto muito vinculado com a noção de tecnologia. Eu não posso entrar em detalhes porque está em gestação, né? É um negócio, mas a tendência é que esses contratos eles se transformem cada vez mais parte das nossas redes sociais. Ou seja, que a gente agregue nas nossas realidades sociais, virtuais, as nossas regras de convivência. Tá? Então, nós vamos estar fazendo contratos o tempo inteiro com as pessoas com quem a gente convive. E esses contratos eles não vão ser apenas com o cônjuge, companheiro, noivo, namorado, não são apenas contratos afetivos. Eles são contratos que a gente vai fazer com os nossos irmãos, são contratos que a gente vai fazer com os nossos amigos, são contratos que a gente vai fazer com nossos colegas de trabalho, porque nós vamos cada vez mais estipular as regras que a gente vai querer ter para a nossa convivência. E alguém pode dizer assim, Patrícia, olha, mas vai ser chato viver nesse mundo, né? Meu pai me falou isso quando eu apresentei a plataforma dos contratos familiares para ele, na época era um startup. Quando eu apresentei para meu pai, disse, mas Dimitri, tem alguém que faz um contrato desse, assim, estipulando regras de quantas vezes vai transar por semana? Eu disse, tem, pai, tem pessoas que fazem. Aí disse, pô, deve ser muito chato viver assim, né? Pois é, a regra é deles, não é nossa. O Rodrigo da Cunha Pereira tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, na verdade é um ditado popular, né? Que ele diz, o combinado não sai caro. Então é isso, eles estão acertando as regras do jogo deles, né? E depois eles vão lá e negociam. Amanhã é dia dos namorados, né? Então, uma discussão imensa sobre o contrato de namoro, discussão que eu acho que até tá um pouco defasada. Eu acho que a gente já até avançou bastante nessas discussões, né? Mas muita gente, mas e se tiver numa relação de namoro e depois quiser viver como marido e mulher? Faz outro contrato. E se tiver numa relação de namoro e vai para uma vida de marido e mulher e agora quer voltar para o namoro? Faz outro contrato, né? Vai ajustando ao longo do tempo, né? Para não acontecer aquela briga judicial terrível, né? Que eu tenho aqui nos escritórios, né? Que eu tenho escritório em 3 cidades. Nos escritórios que eu trabalho, nos meus escritórios sempre chegam esse tipo de demanda, Patrícia, que são as demandas, era união estável, era namoro, né? Sempre com partilha de bens. Aí um deles vai dizer, era união estável, o outro vai dizer, era namoro. Pô, contratualiza isso, cria regra, né? Quer mudar? Vai lá e muda. Não quer mudar? Tudo bem, não mudou cláusula. A gente está falando aí de autonomia privada mesmo, de exercício pleno da autonomia. Patrícia, deixa eu fazer uma rápida consideração aqui, antes que eu me esqueça, para fazer uma distinção técnica aqui para os seus alunos, que é o seguinte. Duas distinções, né? Uma questão bem didática. Nós temos o pacto antinupcial, que está previsto no Código Civil, na parte de direito patrimonial do livro 5, Direito de Família, que é um acordo, normalmente, com características econômicas,
com viabilidade de mudança de regime de bens, doações entre cônjuges, cláusulas econômicas recíprocas, está previsto no Código Civil, e nós temos contratos que são realizados ao longo do casamento, que não necessariamente são no molde do contrato antinupcial, mas que são contratos de reajuste de conduta do casal, casamento ou união estável. Então, são coisas diferentes. Essa é a primeira distinção, né? Nós temos o pacto antinupcial, ele está previsto no Código Civil, ele tem que ser escriturado no cartório de registro de notas e ele tem previsão expressa na legislação para suas finalidades. Fora esse pacto tradicional que a gente tem no Código Civil, nós temos a possibilidade de criar inúmeros outros contratos, e esses outros contratos, todos eles podem ter características pessoais e patrimoniais. Ou seja, eles podem ter regras econômicas e regras não econômicas de convivência, de diretrizes de convivência, né, de comportamento do casal ao longo da relação. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Né? Há 2 jornadas, nós tivemos a aprovação de um enunciado muito, muito importante, que Patrícia conhece bem. Eu estava presente naquela jornada, Patrícia, e a nossa querida amiga Renata Vilela Multedo foi aplaudida de pé com seu enunciado, em que ela disse que os pactos antinupciais podem ter cláusulas existenciais. Então, aquilo ali abriu uma porta, né? Aquilo foi um novo caminho que Renata abriu. Eu converso muito com Renata, a gente conversa quase toda semana, temos alguns projetos em comum. Eu gosto muito do que Renata escreve, o que ela pensa. Eu acho que Renata é uma das grandes pensadoras do direito de família hoje no Brasil, sabe, Patrícia? E às vezes acho até que ela é um pouco esquecida, um pouco escanteada, porque a Renata é uma profissional respeitadíssima fora do Brasil, e que às vezes as pessoas não lembram muito dela. Mas quando a Renata aprovou aquele enunciado, ela disse, olha, o pacto antinupcial não precisa ser tão rígido. O pacto antinupcial não é só para você chegar lá e dizer, ó, o regime vai ser da separação convencional, o regime vai ser da comunhão universal, vamos criar um regime híbrido. Não é só para isso, né? O pacto ele pode ter outras regras. E aí a gente puxa essa interpretação da Renata Vilela para dizer que não necessariamente a gente tem a possibilidade de que existam cláusulas existenciais no pacto antinupcial, como a gente pode criar vários outros contratos íntimos, específicos entre as partes. A outra consideração pedagógica, eu vi que Karina quer falar, e eu vou devolver porque a gente vai entrar no tema principal já, que é o tema da legitimidade. Mas a outra consideração importante que eu quero fazer, Patrícia, é a distinção de que os contratos existenciais, eles não estão vinculados necessariamente à existência de um contrato econômico ou patrimonial. Tá? Que eles podem coexistir, né, simultaneamente ou não. Eles podem estar em momentos distintos, né? Não tem problema em relação a isso. E eu estou me dirigindo especificamente à questão das sucessões, que você me falou também que haveria alguns alunos aqui que estão pagando sucessões, e quero ter a oportunidade de dizer aos alunos que vocês têm uma das principais pensadoras do direito sucessório no Brasil. Eu tenho dito isso à Patrícia sistematicamente. É verdade ou não é, Patrícia? Eu venho lhe dizendo isso há um tempo. Patrícia Rocha, hoje, para mim, é uma das principais autoras de direito sucessório do Brasil. Isso não é missa de corpo presente, porque Patrícia não precisa desse favor. Então, aproveitem, porque Patrícia domina profundamente a matéria, ela conhece tanto doutrinariamente como do ponto de vista prático. E aí eu vou entrar na sua área agora, específica, Patrícia, embora eu também seja professor de sucessões lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aqui na Facisa. Eu vou entrar especificamente na sua área. Se a gente permite, vejam que isso aqui é absolutamente transformador. Se a gente entende que existe contratualização do direito de família, por consequência lógica, tem que haver contratualização do direito sucessório. É impossível a gente imaginar que são áreas distintas. Se a gente contratualiza a família, a sucessão tem que ser contratualizada também. Tá? Esse é um desdobramento natural da matéria. Eu escrevi um artigo, terminei semana passada, domingo passado, Patrícia, terminei esse artigo, para o livro que você já escreveu nele, se eu não estou enganado, da Daniele Teixeira, que é a Arquitetura do Planejamento Sucessório, né? Você escreveu lá num dos tomos dela, né? No 3º, né? Muito bem, aquela coleção dela é maravilhosa, ela me pediu um artigo sobre o tema e eu terminei essa semana, mandei, vai sair no quarto volume.
que é justamente falando disso, que os contratos sucessórios, eles são um desdobramento natural dos contratos de família. E que os professores mais tradicionais do Brasil, Karina, e aí eu vou parar de falar para você falar, senão eu falo demais. Os professores mais tradicionais do Brasil, que nós respeitamos muito, que nós lemos, que são os doutrinadores da nossa geração, eles ficam incomodados com essa discussão. Não vou dizer os nomes para não ser deselegante, porque eu tenho muito respeito e amizade com vários deles. Mas eles ficam incomodados com a discussão porque quebra profundamente a estrutura dos trabalhos desses autores. Os livros que eles escreveram estão desatualizadíssimos em relação a contratos familiares e a contratos acessórios. Então, eles ficam numa posição conservadora e na defensiva de dizer que não pode, porque o 426 não permite, porque seria desrespeitar uma norma de lei, que se quiser mexer, vá fazer alteração no Congresso, que isso é uma desculpa safada, pueril, né? Aqui na Paraíba a gente usa essa expressão, não sei se vocês usam aí, né? É uma desculpa safada, quer dizer, não é de maldade, né? É desclassificada, é uma desculpa superficial, não adentra na questão, não aprofunda no tema. Tá? A gente vai tapar o sol com a peneira, dizer que as pessoas não fazem acordos econômicos de sucessão é mentira, porque fazem todos os dias. Aqui no escritório faz toda semana. Os irmãos chegam aqui e fazem negociações. Ó, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de dinheiro, eu vou te dar o dinheiro agora e quando papai morrer, tu fica com a minha parte da herança. Todos os dias isso é feito no Brasil. Isso é um contrato sucessório. Agora, como tem essa formalidade da lei, as pessoas fazem de maneira escondida, debaixo do pano, como dizia os três do Nordeste, né? Tudo que a gente faz é debaixo do pano que a gente faz. Vocês conhecem a música, né? Karina, vai lá, Patrícia. Desculpa, você falei muito. Meu Deus, é sempre uma alegria ouvir o Dimitri, viu? Olhe, é demais. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Primeiro, porque eu queria falar, mas eu acabei não interrompendo. Você gostou da minha camisa nova, Patrícia? Ô, Karina, me diga aí. Você gostou? Sim, Você gostou, Patrícia, da minha camisa? Eu vou sair direto para o Parque do Povo aqui, viu? Eu adorei. Rapaz, hoje tem... Olha, hoje é o primeiro sábado do São João. Eu já estou pronto aqui. Eita. Olha, a história do Roberto Justus, eu pensei que fosse brincadeira. Pois Juro é. para vocês. É verdade. Estranho, né? Eu li, eu digo, não, isso é brincadeira, porque é algo surreal, pelo amor de Deus. Mas. Ô, Karina, você viu aquela... Ô, Karen, sabe o que eu perguntei ao Dimitri quando ele postou isso? Não. Eu disse, ele vai acordar remelento e a mulher toda maquiada. Ô, Karina, antes de você continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu o contrato do Mark Zuckerberg, do Facebook? Não. Vocês viram? Patrícia viu, né, Patrícia? Ele casou com uma chinesinha. Eu digo chinesinha porque ela é bem pequenininha, a chinesinha, a mulher dele, né? Eu acho que ele é americano, casou com a chinesa. Eles têm um contrato de muitas páginas, né? Aí tem 2 ou 3 que são muito engraçadas. Tem uma delas que diz o seguinte, que eles têm que passear de mãos dadas uma vez por semana. Aí você vai dizer, pô, gente, por que alguém faz um contrato para dizer que tem que passear de mãos dadas? Talvez, por uma razão óbvia, seja porque o cara não tem tempo de sair com a mulher. Então ela vai dizer, vou casar comigo, tudo bem, mas a gente tem que ter um momento nosso, né? Então isso pode parecer uma bobagem para a gente, mas para eles é importante. Aí tem outros, ele tem que aprender chinês, ele tem que desligar o telefone para ficar perto dela durante algumas horas do dia e tal. Mas isso é muito sobre a mudança da noção de privacidade. Mas diz aí, Karina. Não, eu queria fazer só uma observação quando você fez menção a Renata Multedo, né? Para fazer a indicação do livro dela, que é fantástico. E ela trata muito da questão da liberdade, da não intervenção do Estado nas relações conjugais. Aí é quando entrou, deixa eu ver, porque eu acabei depois perdendo o raciocínio. Sim, você falou do enunciado que foi aprovado, né? Foi um enunciado submetido por ela que foi aprovado, onde podem constar cláusulas existenciais. Isso. Eu concordo até um certo ponto, né? Porque eu defendo que em algumas situações, assim, não pode haver a total não intervenção do Estado, mas em algumas situações o Estado ainda poderia intervir, como, por exemplo, questões inerentes às crianças, aos adolescentes, violência doméstica, etc. Essas questões pontuais, entendeu? No mais, eu defendo o quê? A liberdade dos cônjuges, companheiros, dentro das relações familiares e com uma menos intervenção no Estado. E o livro dela vai por esse caminho totalmente.
Então, assim, eu fiquei muito encantada com o livro dela, todo o artigo que tem publicado. Eu não sei aonde foi, tem algum texto dela aqui, em algum dos livros que eu peguei, e que ela também sai defendendo essa ideia, eu acho interessante. E ela, o livro dela é fantástico, e ela é uma excelente professora, e você que falou que ela é uma referência fora do Brasil, né? É verdade. Eu tenho um grupo de WhatsApp, somos eu, Renata, Marília Pedroso Xavier e Ana Carolina Brochado. A gente conversa toda semana sobre essas questões, sabe? E as intervenções de Renata sempre me deixam muito impressionado com a percepção ampla que ela tem, né? Ela vê muito na frente. Ela está tão avançada que agora ela já nem trabalha muito a questão dos contratos, né? Ela agora avançou para uma nova percepção de mediação, que está sendo desenvolvida, baseada toda na mediação do direito americano. Ou seja, é tudo bem diferente da mediação tradicional que a gente já faz aqui no Brasil, que a gente ainda está se adaptando a fazer, né? E Renata já estava na frente. Você veja que hoje ela tem um escritório de mediação, é uma coisa interessantíssima. Não é arbitragem, tá? Não é arbitragem, são coisas diferentes. Mas olha só, Karina, para responder especificamente aí a tua colocação e entrar no tema específico do objetivo da conversa, que foi o que Patrícia Dimitri, deixa eu pediu. só aproveitar e dizer. Pois não. Tá, só rapidinho. Uma aluna me mandou um WhatsApp aqui pedindo para disponibilizar o texto que você fez referência, que está publicado no site do IBDFAN. Eu aproveitei e disponibilizei 2 aqui que eu achei na busca do IBDFAN sobre o mesmo assunto. E aí, eu já, para avisar para quem não está prestando atenção no chat, eu disponibilizei o PDF da página. No início, o PDF as palavras ficam uma por cima da outra, mas o texto em si está em boas condições. Então, o primeiro texto, contratos familiares, cada família pode criar seu próprio direito de família, e outro publicado agora, no mês de abril desse ano, Minha Família, Minhas Regras, da família contratual aos smart contracts de direito de família. Então, só para avisar, para quem tiver interesse de fazer essas leituras, os textos estão disponíveis no chat. Até fiquei chateado, Karina. Essa semana eu abri a programação de um evento que vai ter no Brasil, que eu não vou dizer aqui qual é, depois eu digo a vocês no WhatsApp, nem vou dizer quem foi o autor da obra, né? Mas a gente fica um pouco chateado com essas coisas que acontecem, porque eu entendo que isso é também um certo tipo de plágio, porque o que a gente faz aqui nas lives, tudo, esses textos que a gente publica, eles são autoria nossa, né? E uma pessoa, né, uma colega do instituto que a gente faz parte, ela pegou esse tema aí desse último texto, que é dos smart contracts no direito de família, e lançou como uma palestra que ela vai ministrar. Quer dizer, eu achei muito deselegante, né? Estou falando aqui publicamente porque eu vou ter que me manifestar nas redes sociais de alguma forma. Ela não fez referência a você? Não, ela lançou na programação de um evento internacional. O tema dela é Smart Contracts no Direito de Família, que é o texto que eu lancei tem poucos dias, né? Então, assim, é o tema que eu lancei há pouco no Brasil, eu acho isso um pouco deselegante. Então, eu agradeço que você esteja compartilhando aí, Patrícia, porque seus alunos têm a oportunidade de ler e também a gente tem a oportunidade de debater. É outro tipo de contrato, é outra vertente de contrato, é uma coisa já bem mais avançada, que eu não vou nem entrar muito nesse tema hoje para não confundir a cabeça do pessoal. Mas se você me permite, Patrícia, responder a Karina e entrar especificamente no tema que você me pediu para falar, que é a questão da legitimidade, né, dos contratos. Esse é o ponto crucial, é a ferida mesmo, né? É o dedo na ferida, porque todo mundo, tem gente que fica assim, incomodado na cadeira e diz, mas e pode esse contrato, isso é legítimo, tá? É engraçado, né? Eu fiz uma live, participei de uma live com o Flávio Tartucci, que eu admiro muito o Flávio, recomendo muito os textos dele, o livro dele, eu gosto muito do que o Flávio escreve, eu tenho conversado com ele também bastante, e tenho dito a ele que, para mim, hoje ele é a principal doutrina do país para os alunos de graduação, porque a gente segue muito Paulo Lobo, mas a gente sabe que o texto do Paulo não é fácil, né? E eu gosto muito do que o Flávio diz, mas o Flávio é um desses autores que fica incomodado na cadeira, né? Que ele diz assim, Dimitri, mas esses contratos não têm legitimidade. Aí eu queria aproveitar para responder aí a Karina e tocar no tema. Vamos lá. Duas questões para também tentar ser bem didático para quem está nos assistindo aqui. A primeira, Karina, você está absolutamente correta. Não pode tudo. Nós temos um marco de divisão das possibilidades de realização dos contratos, que são as hipóteses de necessidade obrigatória de intervenção do Estado na vida doméstica.
na vida privada, de respeito às regras de participação do Ministério Público e de intervenção estatal. Ou seja, crianças, idosos, adolescentes, portadores de deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade, nesses contratos, nessas circunstâncias, não existe possibilidade de realização de contratos por razões óbvias. Essas pessoas precisam ser protegidas pelo Estado, tá certo? Então, não pode ter contrato que autorize violência contra a mulher, não pode ter contrato que vai ferir a dignidade humana das pessoas, não pode ter o contrato dos 50 tons de cinza. O Rodrigo da Cunha Pereira fez uma live esses dias com o Anderson Schreiber, que trataram bastante dos 50 tons de cinza, né? Porque realmente a gente precisa falar nisso, né? Então, por que não pode? Porque está tratando a mulher de uma maneira, está subjugando a mulher, está tratando a mulher como objeto, né? O Anderson Schreiber até disse que podia, e eu discordo, eu acho que não pode. Ele disse, porque é uma questão de masoquismo, sadomasoquismo, isso é uma questão que eles não podem. Ali nos 50 tons de cinza, visivelmente, o cara está subjugando a mulher. Então, não pode um contrato que favoreça a violência doméstica, que autorize tratamento diferenciado entre homens e mulheres, que desrespeita a dignidade humana das pessoas e que desrespeita direitos de crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência, questões raciais. Isso, obviamente, não pode. Esse é o primeiro ponto. As outras questões aí pode serem discutidas. Aí vamos para a questão mais técnica, que essa é um pouco mais difícil. Eu desenvolvi isso do ponto de vista acadêmico, Karina, para uma disciplina no doutorado que eu ministrei na Universidade Federal de Pernambuco, a pedido da professora Fabíola Lobo, na época que eu estava fazendo meu pós-doutorado lá. E aí, com os alunos do mestrado e do doutorado, eu entrei bem tecnicamente nessa questão, que eu não vou aprofundar tanto aqui para não aborrecer os alunos da graduação. Mas só para dizer o seguinte, tem 2 marcos teóricos para analisar a legitimidade dos contratos familiares no Brasil. Um é da professora Tereza Negreiros, é uma professora do Rio de Janeiro, que ela trabalha as mudanças do direito contratual há muito tempo. Tá? O que é que a professora Tereza Negreiros ela diz? Né? Que no caso concreto, se for necessário análise judicial daqueles contratos, a gente vai verificar se existia uma diferença fática muito significativa entre as pessoas. Vejam que o tema é bastante complexo. Eu sei que Karina e Patrícia acompanham muito bem, mas para os alunos talvez seja um pouco mais difícil. Eu vou tentar dizer de outra maneira. Dar um exemplo para clarear as ideias. Imagine que foi feito um contrato entre um casal, um homem e mulher. E esse contrato ele diga respeito a questões de ordem econômica intrafamiliar, da administração das despesas domésticas, por exemplo. Você cuida dos meninos e dos animais de estimação, você paga as contas, tal, e eu entro com a parte financeira, por exemplo. Que esse é um contrato que me parece ser plenamente válido. Mas em determinado momento, digamos que a esposa se sinta sobrecarregada porque tem atribuições demais. Quer dizer, o meu marido paga todas as despesas, mas eu estou sobrecarregado, eu quero que ele divida comigo essas tarefas, por exemplo. E digamos que esse casal não entre num acordo e precisa ir para análise judicial desse contrato. Nesse momento, a validade dos termos, ela deve ser analisada pelo Poder Judiciário e o juiz, sob a teoria da professora Tereza Negreiros, ele deve verificar se na hora que eles realizaram o contrato, eles estavam em situações de paridade. Quais seriam os aspectos dessa paridade? Aspectos econômicos, aspectos culturais, aspectos de exercício profissional, de autonomia profissional. Então, se a gente imaginar que são 2 pessoas que estão em situação de paridade ou próximas de paridade, esse é um contrato que me parece ser válido. E se uma das partes não quiser cumprir, vai ser obrigada a pagar a multa que tiver instituída, vai ser penalizada por isso. Se, por outro lado, a gente tiver pessoas que estão em disparidade fática muito significativa, nos termos da teoria da professora Tereza Negreiros, aí nós teremos uma intervenção do Estado mais forte, porque eles, quando realizaram o contrato, eles não estavam numa situação de equilíbrio, e aí o Estado tem que intervir para reequilibrar as coisas. Eu advoguei há muitos anos num caso, que é um caso peculiar, e vocês vão me entender, Karina e Patrícia, e os seus alunos.
E um cara aqui em Campina Grande, que era professor da Universidade Federal aqui de Campina Grande, alto nível, né? Professor titular já na universidade, que é o título máximo das universidades públicas. Esse cara estudou muito e esqueceu de namorar, né? Tem gente que é assim, vocês conhecem gente assim, né? O cara estudou e esqueceu de namorar. Aí o que é que aconteceu? Um belo dia, esse cara engravidou a empregada doméstica da vizinha. Olha que maluquice essa história. Eu já tenho contado isso a vocês duas, acho que não, né? O cara engravidou a empregada, se abestalhou, né? A engravidou a empregada doméstica da vizinha. Aí o que é que ele fez? Casou com a empregada doméstica da vizinha. Então a moça, que era empregada doméstica na porta do lado, passou a ser a esposa do cara. Esse casamento é um casamento típico de disparidade, porque o cara estava num nível intelectual e econômico muito elevado em relação à sua esposa. Então, no caso, é claro, eu estou contando a história porque eu fiz o divórcio desse casal, né? Mas eu estou trazendo a hipótese para vocês entenderem que esse caso da disparidade aí seria uma hipótese de intervenção mais significativa do poder público através do judiciário, porque no momento que eles celebraram o contrato, eles não estavam no mesmo nível de diálogo, de possibilidades de argumentação para a realização de um contrato. Eles não tinham a paridade das armas, né? Para a gente utilizar um termo lá do direito processual. Então, eles estavam desequilibrados, e aí sim é possível que o Estado intervenha, ou para verificar a legitimidade dos termos, ou para reequilibrar o contrato, né? Fazer uma análise do contrato para que ele seja refeito ou reequilibrado. Esse é um ponto que me parece muito importante ser explicado. A Camila Marta, lá de Porto Alegre, não sei se vocês conhecem, ela é professora lá da PUC do Rio Grande do Sul, é minha amiga querida. Eu fui apresentada a Camila pelo Daniel Starros, que é nosso amigo queridíssimo. A Camila me ligou essa semana, eu estava em Natal. Dimitri, eu estou precisando da sua ajuda. Um caso de um arrozeiro. Eu nem sabia que tinha essa função, né? O cara é agricultor e produz arroz no interior do Rio Grande do Sul. Milionário, cara, Patrícia. Milionário na expressão da palavra. O produtor de arroz lá no Rio Grande do Sul. Esse cara fez um acordo com a ex-mulher há 10 anos, no sentido de que anualmente ele daria tantas sacas de arroz a essa mulher até 2029, tá? A título de alimentos. Isso é um acordo extrajudicial que eles fizeram. E o que é que acontece? O tempo, há 10 anos, né? Ele fez um acordo até 2029, quer dizer, esse acordo foi em 2012, nós estamos em 2022 e ele ainda tinha 7 anos pela frente para pagar essa pensão milionária. Então ela me ligou e disse assim, Dimitri, ele está desesperado, porque ele está precisando reorganizar a vida dele e ele não consegue avançar porque ele tem uma dívida muito grande com a ex-mulher, porque ele tem que dar um percentual X da fabricação de arroz dele todo ano para essa mulher. Ela disse, mas o contrato está todo redondinho, eu não consigo ver uma hipótese da gente desfazer esse acordo, eu queria sua ajuda. Eu disse, não, Camila, esse é o caso específico em que é preciso analisar o Instituto da Onerosidade Excessiva do Direito dos Contratos aqui no âmbito do direito de família. Isso é uma questão que eu tenho defendido bastante, Patrícia, e eu até falei isso na reunião passada do CONREP, que esse é um dos temas que eu tenho discutido, e eu te contei isso lá em Brasília, não sei se você lembra, que eu fui para a jornada para a comissão de contratos, justamente porque agora a gente está fazendo o trabalho inverso. O que é o trabalho inverso? A gente está deixando de analisar os contratos de direito de família à luz do direito de família. Então, o que é que a gente fazia? A gente analisava os contratos tomando por base nos institutos de direito de família. Mas a matéria ela teve um desenvolvimento técnico tão significativo que agora a gente está fazendo a análise dos contratos de direito de família à luz do direito contratual. É por isso que eu estou te falando aqui dessa hipótese de utilizar um instituto de revisão contratual por onerosidade excessiva para rever uma cláusula alimentar num divórcio, tá? Justamente por quê? Porque eles fizeram um contrato que precisa, nesse caso, precisa ter intervenção judicial. Aí você pode dizer, Dimitri, mas aí não é um caso de disparidade entre eles. Não, não é um caso. Mas é um caso de intervenção do poder público para reorganizar um contrato, a fim de que esse contrato ele seja mantido a sua noção de equilíbrio. Tá? Eu estou aqui, Patrícia, estou aqui no escritório, eu estou arrodeado aqui de livros de direito de contrato. Eu voltei a estudar direito dos contratos justamente para analisar essas questões de viabilidade e de legitimidade dos contratos. Devolvo aí para você, tá? Eu queria saber o que é que você acha disso tudo, qual é a sua opinião, né? O que é que você pensa sobre isso?
Bem, eu acho assim, pegando aquele gancho que você falou dos limites, as cláusulas, eu às vezes fico me questionando se aquela cláusula do Ben Affleck com a J.Lo de estabelecer a quantidade de relações sexuais semanais do casal, se isso não seria um retorno à ideia do débito conjugal. Eu queria lhe ouvir a respeito disso. Muito bem. O professor Daniel Sarmento, né, que é um outro marco teórico para a legitimidade dos contratos, inclusive eu falo no trabalho do Daniel Sarmento, nesse texto que você recomendou para os seus alunos. O Daniel Sarmento, ele traz uma noção que, para nós, da constitucionalização do direito civil, é muito importante, né? Que é a noção de horizontalização dos direitos fundamentais. Né? Horizontalização dos direitos fundamentais. Para quem está nos escutando da graduação, né? Significa dizer que os direitos fundamentais eles precisam ser aplicados em todas as relações. Né? Em todas as relações, domésticas, privadas, públicas, né? Nas relações familiares, nas relações de trabalho. Então, significa dizer a expansão da aplicação dos direitos fundamentais. A partir da perspectiva do professor Daniel Sarmento, Patrícia, eu tenho interpretado, tenho entendido que é plenamente possível que a gente verifique se está havendo desrespeito de direitos fundamentais nos acordos. Aí eu vou devolver a pergunta de uma outra forma para os seus alunos e para você. Quando um casal faz um acordo sobre regras sexuais, número de relações é uma hipótese, mas a gente tem várias outras. Pode uma terceira pessoa, pode sair com outras pessoas. Quais são as práticas sexuais que são possíveis? Vai para casa de swing, vai ter férias conjugais. Quando a gente está tratando de contratos de ordem sexual, nós estamos desrespeitando os direitos fundamentais das pessoas. Eu acho que essa é a questão de intervenção. Aí você faz uma pergunta muito, muito profunda. Volta para o débito conjugal? Entendo que não, porque o débito conjugal ele não era acordado pelas partes. O débito conjugal era uma expressão de uma geração absolutamente machista. Era a expressão de um movimento absolutamente patriarcal no direito de família. Como dizia aquele maravilhoso personagem do saudoso Zé Wilken, ele dizia, se prepare que hoje eu vou lhe usar. Né? Quem lembrar o nome aí do personagem, ajuda a gente, né? Chegar para a mulher e fazer, se prepare que hoje eu vou lhe usar, né? Ali acho que é Coronel Jesuíno, se eu não me engano. Coronel Jesuíno, olha aí, você tem uma memória boa danada, viu, Patrícia? Ali era o débito conjugal, porque ele achava que tinha poder sobre o corpo da mulher, e tinha mesmo, né? Infelizmente, era a representação de uma geração, de um modelo de família que, felizmente, tem sido cada vez mais transformado na nossa realidade. O que a gente está falando, Patrícia, é diferente. A gente está fazendo de um acordo do casal sobre sexo. Um casal que senta para discutir sexo. Talvez no começo da relação isso pareça um pouco estranho, né? Porque é o caso lá do Ben Affleck com a J.Lo. Né? Pô, tantas relações por semana no começo. Mas vai falar com um casal que está casado há um tempão e que eles não transam muito. Nos consultórios de psicologia, os psicólogos, eu converso muito com os psicólogos, né? Os psicólogos, eles me contam muito isso. Eu pergunto, olha, chega muita gente lá com problema sexual no casamento e diz, pô, Dimitri, é o que mais tem. Qual é a crítica principal? É que um dos dois não quer mais ter relação com o outro. Esfriou. E esfria mesmo. Quem tem relação aqui sabe que a relação duradoura sabe que esfria. Zeno Veloso dizia que a paixão devia ser interditável, né? Interditado, apaixonado. Por quê? Porque a paixão é um período de transformações químicas muito intensas na cabeça da gente, que depois diminui. E essas transformações químicas também diminuem o interesse sexual. Mas vai perguntar alguém que está casado há 20 anos aí, no mercado de casamento aí há 20 anos, se essa pessoa está insatisfeita com a sua vida sexual, o que é que ela queria? Ela vai dizer, bom, eu queria ou ter outra mulher ou outro marido, né? Eu queria ter uma relação com outra pessoa, ou eu queria transar mais com minha esposa, com meu marido. E qual é o problema de um casal fazer um acordo sobre isso? Eu não vejo nenhum. E aí eu volto para a fundamentação teórica, Patrícia. Me parece que na linha do professor Daniel Sarmento não está havendo nenhum desrespeito aos direitos fundamentais no momento em que um casal faz um acordo desse tipo. Eles simplesmente estão fazendo um ajuste que diz respeito à sua dinâmica de convívio. Se está transando pouco e quer transar mais, faz um contrato para transar mais. Se está transando muito, lá no caso da J.Lo, né? Digamos que ela está transando demais agora, ela não está aguentando, tem que transar menos.
muda o contrato e diz, ó, agora vamos sair de 4 vezes por semana e vamos para 1 vez por semana, ou 2 vezes por semana, sei lá. Né? Isso é uma questão muito particular, isso diz respeito à vida dessas pessoas. Agora, para pegar o gancho lá com a fala do professor Anderson Schreiber, o contrato em que o cara pode bater na mulher, esse pode, no sexo. Ah, mas a mulher gosta de apanhar, o cara gosta de apanhar, sei lá, alguém gosta de uma prática sexual com violência. Isso pode? Eu já acho que não. Eu acho que não, eu não faço na minha plataforma. Por quê? Porque eu entendo que quando existe esse tipo de agressividade, esse tipo de violência, aí a gente está entrando na esfera dos direitos fundamentais e eles estão sendo desrespeitados. Quer dizer, alguém pode tolerar que os seus direitos fundamentais sejam desrespeitados? Ah, mas eu quero fazer esse contrato. Bom, me parece que nesse ponto a gente tem uma limitação, o direito não pode tudo. Aliás, o direito de família Dimitri, não pode ser a panaceia para todos os males. Desculpa lhe interromper. Quando você fala desse assunto, eu só lembro da história do anão. Que É a isso. história do canhão do anão, né? Exatamente. Quem fala disso, eu não sei se está fácil aqui, senão eu ia te mostrar, Patrícia. Eu não sei se tu tens o livro do Anderson Schreiber sobre direito à personalidade. Acho que a Karina deve conhecer. É um livro verdinho, né? Você tem, né? Nesse livro lá, se tu tiver mais fácil aí para mostrar aos alunos, é uma leitura legal, porque é um texto jurídico que ele escreve com muita desenvoltura, né? Ele conta histórias. E aí, nesse livro, ele fala muito disso, né? Ele traz esse caso do anão, né? Que o cara disse, ó, mas você está me jogando como um anão, tal. Ele é para o povo rir no circo, ele diz, mas é meu meio de vida, né? A justiça foi lá e proibiu. Disse que ele estava sendo pronto, esse livro é maravilhoso. A justiça foi lá e proibiu, e disse que ele não podia ser jogado lá porque ele estava sendo exposto ao ridículo por ser anão. E o cara disse, mas isso aí é o meu trabalho, né? Isso é a minha fonte de renda. Eu prefiro ser jogado e ser exposto ao ridículo do que passar fome e não alimentar meus filhos. Essa é a discussão difícil de resolver, sabe, Patrícia? Por quê? Porque aí tem a incidência dos direitos fundamentais na perspectiva da horizontalização. Se a gente horizontaliza os direitos fundamentais, eles têm que ser em todos os casos. Então, por uma questão acadêmica mesmo, teórica, eu entendo que questões sexuais que envolvam práticas com violência, elas não seriam possíveis. Até porque a gente corre um risco muito grande de, fundamentado num contrato, haver excessos, haver desrespeito, né? Haver abusos. Ah, mas está lá no contrato que pode ter um certo tipo de violência, e daí o limite da violência é muito tênue, né? Quem trabalha com o direito de família todos os dias, como eu, a gente sabe como isso é muito tênue, né? As pessoas começam sempre nas relações. Ninguém apanha para morrer na primeira vez. Né? No começo do namoro, você não leva uma surra do namorado e continua namorando com esse maluco. Isso não acontece assim, né? Todo mundo que trabalha com violência doméstica sabe que a violência familiar e doméstica ela é sempre progressiva. É rispidez no trato, depois tem agressões verbais, depois tem ameaças, começam as agressões físicas até chegar numa violência mais concreta. Por isso que eu não gosto do contrato que tem esse tipo de cláusula. Embora, com muito respeito que eu tenho ao professor Anderson Schreiber, autor desse livro maravilhoso, ele defenda que sim. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. E sobre as cláusulas de indenização por infidelidade, outras que eu acho curiosas são aquelas cláusulas como se fossem indenizações pelo tempo do casamento. Então, a cada ano do casamento, a pessoa recebe como se fosse uma bonificação de final de ano, né? E aí são algumas cláusulas que eu tenho muita curiosidade. Essa questão da infidelidade, como aconteceu o que eu conheço, um contrato que eu sei que tratou isso foi o da Catherine Zeta-Jones e do Michael Douglas, porque ele tinha uma compulsão sexual que era conhecidíssima em Hollywood, e aí ela, uma grande atriz, uma das atrizes mais bonitas da sua geração, quando resolveram casar, ela estabeleceu que caso ele traísse ela, ele deveria indenizar. E aí tem essa cláusula também de... o que eu tinha falado? Já me perdi, eu fui olhar aqui o negócio. Não, deixa eu falar, então, Patrícia, quando você lembra, porque esse tema realmente é um tema que
povoa muito a minha cabeça, né, meus pensamentos, meus estudos. Ultimamente eu tenho ficado muito vinculado a essas questões. É o seguinte, eu gosto muito de dados estatísticos, né? Eu vou responder a tua pergunta a partir de um dado estatístico. Os dados estatísticos do IBGE é voltado para cartórios de registro civil e para serventias judiciais sobre separações, divórcios e dissoluções de união estável no Brasil. Eles mostram que nós temos 3 grandes ciclos de divórcio no Brasil. Primeiro grande ciclo, até 2 anos. O pessoal diz que tem a crise de 1 ano, 2 anos, é verdade. Até 2 anos é o primeiro grande ciclo de divórcio no Brasil, que você pega 2 pessoas estranhas e coloca para morar. Estranhas assim, 2 pessoas com individualidades opostas, né, com características próprias, obviamente, e coloca para morar na mesma casa. Então, o primeiro grande ciclo de divórcio é com 2 anos. O segundo grande ciclo de divórcio, Patrícia, é com 17 anos de união. Porque caracteriza o período em que, normalmente, os filhos cresceram e estão começando a sair de casa. Tem aquele texto maravilhoso sobre a síndrome do ninho vazio, né? Em que os pais se sentem aí meio perdidos. Ou seja, esse é o segundo grande ciclo de divórcio, estatisticamente. E o terceiro, e essa história toda é para chegar nesse terceiro, o terceiro grande ciclo de divórcios hoje no Brasil, é até estranho dizer isso, mas é verdade, eu tenho todos esses dados do IBGE. Ele é composto por homens mais velhos, acima de 60 anos, que trocam as suas mulheres por mulheres mais jovens depois da popularização da pílula do Viagra. Isso é uma coisa incrível e que a gente precisa falar sobre isso. Isso é uma ferida que nós temos hoje na sociedade que precisa ser exposta, precisa ser tratada essa questão. Porque nós temos uma geração de mulheres maduras e mais velhas, obviamente, que estão sendo deixadas pelos seus maridos por mulheres mais jovens, porque os maridos estão dinamizados pela pílula do Viagra. Antes da pílula do Viagra, os dados estatísticos nós não tínhamos esse número significativo desses divórcios. Ou seja, é possível que a gente tenha daqui para frente uma geração de mulheres mais velhas sozinhas, abandonadas pelos seus maridos, que estão aí com fogo renovado. Aí você vai dizer, pô, Dimitri, alguém vai dizer, isso é algum problema? Nenhum problema, isso é uma questão pessoal entre eles. Se o cara quer namorar com a novinha, isso é problema dele. Agora, é mais do que natural que essa mulher possa incluir num contrato, que pode ser pré-nupcial, mas, sobretudo, intramatrimonial, quando ela perceber que as coisas estão começando a mudar em casa, que ela diga para ela assim, ó, quiser me deixar, vai me deixar. Mas se você quiser me deixar para ficar com a novinha, você vai ter que me pagar uma cláusula X de dinheiro. Porque eu não vou sair dessa relação simplesmente depois de uma vida de dedicação a você e a nossos filhos. Eu não vou ser simplesmente agora trocado por uma mulher mais jovem e eu ficar aqui na minha velhice sozinha dentro de casa. Quer dizer, se você quiser fazer isso, tudo bem, mas você vai me compensar financeiramente por isso. Então, nós temos essas cláusulas de escalonamento, de indenização por período de convivência, Pátria, porque essas cláusulas, elas servem para dizer, ó, nós vamos ficar tanto tempo juntos, se você quiser separar, separa. Agora, quanto mais tempo você passar comigo, mais você vai pagar a indenização. E aí, com essa indenização, é a lógica da indenização dos danos materiais. Se isso vai confortar a dor de ser trocada por uma mulher mais jovem ou não, isso é problema dela. Mas se você vai chorar, é melhor você chorar com dinheiro no bolso do que você chorar sem dinheiro no bolso. Isso é a lógica da indenização por danos materiais. Tá? Esse é o primeiro ponto. Que depois queria até ouvir você e seus alunos sobre isso. E bem rapidinho, já que você fez a pergunta. A cláusula por traição, essa talvez seja a cláusula mais necessária que a gente tem para os relacionamentos, porque é um pacto de confiança, né? Um pacto de confiança. Quer dizer, vai trair, beleza, pode trair, cara. É namorador, quer trair, beleza. Vai pagar multa por isso. Por quê? Porque nós temos um acordo, nós decidimos começar a vida juntos e viver juntos. Se você quer me trair, beleza, mas você pague por isso. Os dados da Itália, né? Eu até cito nesse texto mais recente, os dados da Itália, que aqui no Brasil nós não temos, mas a Itália fez um estudo e disse que pelo menos 80% das traições na Itália são pelo aplicativo WhatsApp. Quer dizer, aqui no Brasil deve ser mais, viu? Nesse período de São João, meu Deus do céu. WhatsApp, Instagram no direct, né? Imagina aí o que é que não tá bombando aí. Se vocês estão me assistindo,
Se a carapuça serviu, cuidado, viu? Que amanhã é dia dos namorados, é bem feito se seu namorado fizer uma cláusula de multa aí por traição. Mas eu acho que é mais do que justo, né, Patrícia? Ó, vai causar sofrimento? Vai causar sofrimento. Você faz a opção por causar o sofrimento na outra pessoa, então paga multa. Tudo bem, quer trair, mas paga multa. Me parece que é por aí. O que é que você acha? Eu acho sim, como eu acho também que essa questão da monogamia é uma coisa muito subjetiva do casal. Tem casal que não acha relevante a exclusividade afetiva sexual no relacionamento. E ok. Então, como você fala no seu site, né? Cada família, suas regras. Mas a partir do momento que existe uma regra implícita ou explícita, como num contrato, de exclusividade, o desatendimento quebra a confiança e a legítima expectativa das partes. Outra cláusula que eu acho interessante, eu não sei se eu vi no seu perfil, você publicou alguma coisa sobre isso, não foi ninguém famoso, mas era de um casal de algum país aí do exterior, que o cara queria que a esposa engravidasse, e ela disse que só engravidaria se ele pagasse uma indenização a ela. Porque no momento que ela engravidasse, ela ia precisar diminuir a carga de trabalho dela, né? Se afastar do trabalho por um período, e como a remuneração que ela tinha no trabalho levava em consideração é como se fossem comissões pelo trabalho que ela desenvolvia. Então, se ela não estava efetivamente desempenhando aquela atividade, então ela acabaria tendo uma redução do salário no período de licença maternidade. E aí eu acho super justo, realmente. Ou então naquelas situações em que a mulher, muitas vezes, ela não chega a abdicar do trabalho, mas quando ela fica com ou a totalidade ou a grande parte da responsabilidade, ela não tem como se dedicar tão profundamente à sua atividade profissional quanto o marido, quanto o companheiro. E aí, aí é uma discussão, inclusive, que se fala muito no grupo das mulheres, né, no grupo das civilistas, dessa sobrecarga da mulher, né, das atividades domésticas, familiares, e como isso repercute, inclusive, entre as pesquisadoras, que produzem menos porque não tem tempo de escrever, e isso seria, na verdade, em qualquer tipo de atividade profissional. Patrícia, eu vi que a Letícia quer falar, mas eu queria comentar a sua fala, que eu acho muito, muito apropriada, né? Sempre que você fala, eu me calo e escuto, porque eu escuto com muita atenção. E você fala também da sua condição de mulher, né? Que realmente é uma realidade que nós homens nunca vamos conseguir compreender definitivamente por uma razão simples. Nós não estamos no papel das mulheres. Mas veja só, um contrato, dentro desse contexto que você trouxe, que eu achei tudo muito apropriado, um contrato que regulamenta distribuição dos afazeres domésticos entre o casal, nada mais é do que um contrato que dá mais autonomia à mulher. Porque eu vou voltar para os dados estatísticos, que o IBGE também tem dados estatísticos sobre isso. E eu utilizei até no material que eu tenho, que às vezes eu dou em palestra, que eu não quis usar hoje para não ficar formal. Nos dados estatísticos, mostram que as mulheres no Brasil têm uma carga de trabalho doméstico 3 a 4 vezes maior do que o homem. E o IBGE mostra isso por região, e a nossa região Nordeste é uma das mulheres mais tem trabalhos domésticos, em proporção ao homem. Quer dizer, se a gente tem um contrato em que eles organizam a distribuição desses trabalhos, é um contrato de empoderamento das próprias mulheres. E vou fazer um brevíssimo comentário sobre a questão da monogamia. Há muito tempo eu entendo que a regra da monogamia ela está totalmente revogada tacitamente no nosso código. E não que eu seja um cara poligâmico, porque é engraçado, o pessoal vai e pergunta isso a mim direto, né? Tem uns alunos que chegam a mim e falam, pô, professor, eu achei que você era do poliamor e tal. Nada disso, mas é que a gente precisa tratar essas questões de uma maneira muito sincera. A monogamia é uma escolha do casal e é preciso ser dito com verdade que isso não é problema do Estado. Não é problema do Estado. Vou repetir o mantra. Isso não é da conta do Estado. Se o cara é monogâmico ou não é monogâmico, se o cara transa com 2 ou transa com 3, se a mulher tem 2 maridos, isso não é problema do poder público.
Não é para ocupar a vara de família com esse tipo de besteira, nem é matéria para ocupar o Ministério Público, fazer denúncia na curadoria. Não cabe sindicância judicial, para utilizar uma expressão que eu gosto muito do Ponte Miranda. Não cabe sindicância judicial. Isso não é problema. No futuro próximo, Patrícia, talvez os nossos filhos, netos, não sei, eles vão nos contratos deles, eles vão fazer o primeiro deles, vai ser o seguinte, primeira regra, vamos ser monogâmicos ou não? Ponto de partida. Vamos começar um namoro, beleza. É um namoro monogâmico ou não? Isso é um acordo deles. Se eles quiserem ser monogâmicos um tempo e depois mudarem, ou se eles quiserem começar num relacionamento aberto e depois fechar para monogamia, isso é a escolha do casal, não pode ser imposição de regra pelo Estado. Quando eu abro um livro de doutrina, que o doutrinador está dizendo assim, deveres do casamento, monogamia, aí vai explicar, pô, eu fecho na hora, não faz sentido. Não faz sentido. Agora, o casal tem que administrar as suas regras. Se eles são monogâmicos, vamos viver na monogamia. E como é a regra da monogamia? Houve traição, tem multa, beleza. Se eles não querem ser monogâmicos, também vão contratualizar isso, e aí eles vão estipular o que é que pode nessa relação. Tá? Lá na plataforma, Patrícia, chegam casos interessantíssimos. Por exemplo, casais que são adeptos de prática de swing. Né? Eu nunca imaginei que tinha tanta gente no Brasil adepta de prática de swing, até eu abrir a plataforma. Porque como a plataforma é sigilosa, as pessoas vêm, fazem o contrato e ficam mais à vontade para conversar. E para quem não sabe aqui o que é o swing, embora acho que a maior parte dos alunos conheça, mas o swing são aqueles casais que fazem trocas de parceiros. Né? Às vezes eles vão para a casa de swing, o marido transa com outra mulher, a mulher transa com outro homem e depois eles voltam para casa juntos. Eles têm o sexo lá e voltam para casa. Aí, nos contratos de prática de swing, tem regras. Por exemplo, a maior parte dos contratos de prática de swing, os casais estipulam que eles podem transar com outras pessoas, mas que eles não podem trocar telefone, não podem se conhecer nas redes sociais e não podem ter interação fora da casa de swing para eles não se envolverem afetivamente. É só sexual. Então, essa é uma regra do casal. Isso não é problema do Estado. Patrícia, ou Letícia, acho que ela desistiu, tanto que eu falei. Né? Letícia, se quiser perguntar, fica à vontade. Desbloqueia o microfone, porque eu acho que a Fislaure é uma aluna que está aqui na reunião, ela falou que alguns alunos não estão tendo acesso ao chat. Então, se a gente poderia abrir, já começar a abrir as perguntas. Eu tentei aqui ver a configuração de reunião, mas eu não sei como muda isso, eu não sei se é só os integrantes da equipe originalmente que estão cadastrados, enfim. Aí levanta a mão, faz a pergunta, porque aí a gente vai meio que organizando aqui. Pronto, é isso mesmo. Desde o início, eu tentei ficar mandando mensagem no chat, mas não tem a opção, tá? Então, isso também pode estar aparecendo para os alunos, e se é a configuração só dos membros ou de quem iniciou e etc. E eu vou ter que sair, mas eu não podia deixar de me despedir, né, de vocês e de enaltecer a iniciativa da Liga, né, em propor o projeto sobre o grupo de estudos, enaltecer o convite feito ao Dimitri, que nós somos suspeitas, mas é porque ele é um excelente profissional, professor, advogado e nosso amigo do coração. Aí de amigo não vale, viu, Karina? Queridíssima, vale. Um beijo. Vale, um beijo grande, viu? Obrigado. Eu sei que você fala do coração e queria dizer que a recíproca é verdadeira. A minha admiração por vocês é muito, muito grande. Eu estou doido que vocês marquem esse encontro aí em Arapiraca, porque eu quero ir aí. Sim. Presencialmente, para depois a gente sair, bater um papo, tomar uma cerveja e conversar. Com certeza. E queria me despedir de todos, né? Porque agora eu vou para outro compromisso. E um beijo, Pati, um beijo, Dimitri. Pense com carinho no IPD Civil para a gente se encontrar em agosto, tá? Combinado. Tá bom. Beijo, bom fim de semana. Beijo. Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Enfim, aproveita o espaço agora. Eu posso perguntar? Pode, amor. Então, vocês estavam falando sobre esses contratos que dizem quantas vezes tem que fazer relação sexual na semana. E aí, eu estava vendo
acho que semana passada, um artigo sobre estupro marital. Acho que é esse o nome. E ele fala que quando você faz por obrigação, também é considerado estupro. E aí eu fiquei pensando se, nesse caso, por ter a obrigação de fazer tantas vezes por semana, se não iria se enquadrar como estupro. Pergunta é maravilhosa, oportuna e uma pergunta muito necessária. Gostei muito da pergunta, tá? Olha, a pergunta nos permite refletir um pouco sobre esses contratos de cláusulas sexuais, né? Se está contratualizado, é obrigado a fazer sexo? Não, não é. Aliás, nunca é obrigado a fazer sexo, porque senão vai ser estupro mesmo. E você utilizou a expressão corretíssima, estupro marital. Está contratualizado, é obrigado a transar? Não, não é obrigado a transar. Agora, se está contratualizado que vai ter um número de frequência de relação e essa frequência não está sendo respeitada, cabe multa ou outro tipo de cláusula penal que esteja prevista no contrato, mas não quer dizer que a pessoa vai ser obrigada a transar. Ela nunca é obrigada a transar. E sabe qual é a principal razão da gente acreditar na validade desses contratos? É que se ela acha que está pouco apropriado, ela vai lá e muda a cláusula com ele. Simples. Ah, está estipulado que tem que transar 4 vezes na semana. Eu não aguento mais transar 4 vezes na semana. Beleza, chama o maridão e diz, ó, vamos mudar a cláusula, vamos deixar em 2, vamos deixar em 1, vamos transar a cada 15 dias. Se a frequência é um problema de casal. O oposto também é válido, sabe, Patrícia? Tem casais que fazem cláusulas de não ter mais sexo. Ó, eu vou continuar casado com ele, mas eu não quero mais transar com ele. Quase sempre são mulheres mais velhas que são traídas pelo marido. Aí vêm na plataforma e fazem essa cláusula. Ó, continuo com ele, mas nunca mais eu quero ter relação com ele. Pode botar aí no papel. Aí a gente vai e faz a cláusula. Quer dizer, você pode ampliar o período de frequência, pode diminuir o período de frequência, desde que isso seja uma característica da vontade deles. Tá? Agora, eu entendo bem o que a aluna quis dizer, porque isso tem um valor simbólico muito significativo, da mulher se sentir pressionada para ter relação porque está no contrato, ou porque vai pagar multa. Mas é preciso que a gente também faça uma necessária análise de um processo de educação para poder fazer a realização desse contrato. O que é que isso significa dizer? Que a mulher que assina um contrato dessa natureza, ela tem que estar plenamente segura dos limites, da executibilidade, da executibilidade, da realizabilidade, né? Ou seja, de tornar, da concretude desse contrato e também da sua autonomia e da sua sexualidade, do que ela quer e do que ela não quer. Tá? Mas, olha, deixa eu só dizer uma coisinha rápida, Patrícia, para fechar esse ponto, que eu acho importante dizer isso, porque esse tema chama mesmo muita atenção. São poucos os casais que fazem cláusulas de sexo, tá? Embora elas chamem muito a atenção, elas são muito pouco comuns na prática, porque isso não é uma matéria que preocupa muito as pessoas. Né? Para a maior parte dos casais, isso é uma coisa que não precisa ser estabelecida. Eu até acho, muitas vezes, Pato, que alguns casais fazem isso e jogam na mídia com a finalidade exclusiva de ganhar visibilidade, sabe? De notoriedade. No caso do Ben Affleck e da J.Lo, eles não precisam de notoriedade porque já são muito conhecidos e muito bonitos. Casal famosíssimo. Mas a gente não pode negar que depois que eles fizeram esse contrato, o mundo todo está falando deles, né? Quer dizer, eles fazem, às vezes, essas cláusulas muito mais como uma jogada de marketing. Então, eu não me preocupo muito com essa questão, porque na prática ela tem muito pouca utilidade, assim, muito pouca procura. As pessoas não se preocupam muito com isso. As pessoas se preocupam com multa por traição, por não ter violência doméstica, por divisão das atividades escolares dos filhos, por divisão das atividades domésticas, por questões econômicas, aí tudo bem, né? Por questões acessórias. Ô, Dimitri, teve outro dia, acho que foi agora, recentemente, eu não lembro exatamente qual foi o casal. E foi a Vanessa Camargo. A Vanessa Camargo, se eu não me engano, eu vi em algum site, eu não sei a procedência, né, da veracidade, que eles têm uma cláusula de confidencialidade, ou seja, eles não podem comentar sobre o divórcio, sobre as razões do divórcio, sobre o que foi pactuado, eventualmente, ou decidido em ação de divórcio. E é interessante também muito interessante a própria privacidade da família após o fim do relacionamento, né? Muito interessante isso, muito interessante.
Eu não sei se é a Vanessa Camargo, porque eu assisti aquele primeira parte do documentário sobre o Zezé de Camargo e ela aparece lá com o marido e tal, não sei se é ela, mas talvez seja mesmo, porque a gente eu vi alguma coisa sobre isso, né? Mas essas questões realmente são muito impactantes. Por exemplo, a gente falou agora lá do Zezé de Camargo. O divórcio do Zezé de Camargo com essa ex-esposa dele, a Zilu, foi documentário do Globoplay, né? Quer dizer, ele deu a versão dele, né? O documentário era sobre ele falando do fim do casamento dele. Quer dizer, provavelmente eles devem ter acordado isso, ela também foi escutada no documentário. Mas isso tem que ser acordado entre o casal. Se eles vão expor, se eles não vão expor, com quanto tempo depois do fim do casamento pode aparecer com outra pessoa, pode ir para a festa, pode tirar foto nas redes sociais, né? Porque isso é uma questão que incomoda muitas pessoas. Esse do tempo, de quanto tempo depois você pode aparecer com a pessoa, foi uma cláusula do Tom Cruise com a Kate, que ela inclusive namorava com, passou a namorar escondido com um ator que também contracenava com o Tom Cruise num filme. Eu vi a história. Foram 7 anos, acho que foram 7 anos. Passaram 7 anos namorando escondidos, todo mundo sabia, mas eles não podiam dar visibilidade porque tinha cláusula no contrato, né? Isso é uma questão muito íntima do casal. E aquela coisa, pô, já faz 5 anos, eu não aguento mais, eu quero agora me expor com meu namorado. Beleza, refaz o contrato. Tem multa, paga a multa. Faz um distrato, refaz o contrato, revisa. Não tem problema. O bom da contratualização, Patrícia, é porque ele dá uma nova percepção à nossa autonomia. Né? É a máxima realização da nossa vontade. Né? Muita gente critica porque diz que o contrato familiar ele é muito individualista. Eu concordo que ele é individualista. Mas as pessoas são individualistas na realidade, isso é da natureza humana. Tá? Eu até tenho pensado muito nisso, né? Por isso que eu comentei rapidamente com você, desculpe, com alguns amigos mais próximos, como você, que talvez a gente precise fazer um retorno do nosso olhar para a teoria da análise econômica do direito de família. Eu tenho conversado um pouco sobre isso, né? Me arrisquei até de falar lá na reunião do professor Paulo, sabendo que o professor Paulo é veementemente contrário, mas é uma discussão acadêmica com jeito, eu pedi desculpas e discordei dele, né, elegantemente, porque acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, tá? Eu acho que a constitucionalização das relações privadas, ela não é muito apropriada para a contratualização do direito de família, tá? Ela fecha um pouco os olhos para essa realidade, tá? Então, eu acho que a análise econômica do direito é mais compatível com esse método. Isso aí fica também como sugestão de leitura para os alunos que estão aqui nos escutando, né? Porque é importante a gente dizer isso, viu, Patrícia? Até por uma questão de honestidade acadêmica, eu não estou lhe criticando, não, pelo contrário, porque eu sei que você não faria isso. Mas a gente sabe que tem professores que seguem uma linha e não tratam da linha contrária, né? Olha, essa é a minha linha e acabou o mundo, né? Não fala nada da linha contrária, como se não existisse. Isso aí é desonestidade e deslealdade acadêmica. Né? Por exemplo, aqui no Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná, nós somos muito influenciados pela linha da constitucionalização das relações privadas. Mas em outras partes do Brasil, essa linha não é muito bem quista. Por exemplo, é o que acontece lá no Rio Grande do Sul. Desculpa. Entendi. Dimitri, uma aluna mandou aqui para mim, pelo WhatsApp, pedindo para você falar um pouquinho mais sobre a plataforma. Acho que a gente podia fechar a reunião falando sobre ela. Muito bem. A plataforma... Diga o site, endereço da plataforma. Faça o seu merchan aí, por favor. Tá bom, vou fazer. Muito obrigado. A plataforma, ela nasceu como uma startup jurídica, né? Eu comecei como startup. Eu me preparei mais de um ano para fazer isso. Eu gosto de contar essa história rapidinho, Patrícia, que eu acho que é importante até para os alunos entenderem. Eu trabalho com direito de família, ano que vem faz 20 anos. Eu tenho 41, né? Me formei muito novinho, com 21 para 22 eu já estava formado e já comecei a trabalhar direito de família. Então, quando eu decidi que estava no momento de colocar para fora essas ideias de contratualização mesmo, eu imaginei fazer isso no início como startup. Então, eu fui estudar startup, né? Fiz 2 cursos de startup jurídica e depois eu fui para uma feira de startups em São Paulo, né? Fiz um investimento para aprender como é que era o meio, né? O negócio. E aí, depois que eu entendi como é que funcionavam as startups jurídicas, aí eu contratei um desenvolvedor
aqui de Campina Grande, né, que eu gosto também de dizer isso, que eu tinha inicialmente contratado um camarada, uma empresa de Florianópolis, mas aqui em Campina Grande nós somos um polo de tecnologia no país, e a empresa que eu contratei aqui em Campina tem muito mais qualidade, me ajudou muito nesse desenvolvimento, que é a Inove, e aí nós transformamos a startup numa plataforma. Então, essa plataforma tem o endereço www.contratosfamiliares.com.br, hoje é marca registrada, e os contratos familiares, ela é um site, né? Depois vocês dêem uma olhada lá, é um site bastante interativo, em que ele apresenta os tipos de contratos, ou alguns dos tipos de contratos, o que é a contratualização, ele tem um trabalho um pouco pedagógico, né, de explicar o que é a contratualização, e ele tem uma abazinha lá no cantinho direito que ele diz assim, faça o seu contrato. Então, quando a pessoa clica lá, faça o seu contrato, ela é remetida a uma outra área da plataforma em que ela entra em contato com a gente, né, aqui comigo, com a minha equipe. Eu tenho uma equipe hoje com 3 pessoas trabalhando comigo, Patrícia, diretamente nessa matéria. Graças a Deus cresceu muito. Então, ela entra em contato com a equipe e aí a equipe começa a fazer as abordagens para fazer o contrato. Então, nós temos contratos a partir de um salário mínimo, né? São os contratos mais baratos. E aí nós temos vários contratos. Aí o valor desses contratos eles vão subindo de acordo com digamos assim, a formalidade que está envolvida, etc. Fazer um contrato de família toma muito tempo, porque a gente precisa escutar bem as pessoas para entender o que é que elas querem exatamente. Dar sugestões, fazer anotações, pedir que elas pensem. Então, normalmente nós levamos de 2 a 3 reuniões online para poder a gente fechar redondo, né, o formato do contrato exato para aquela família, para aquela realidade daquelas pessoas. Às vezes elas começam contando poucas coisas da intimidade delas e elas se soltam, né? Terminam conversando o que é necessário contar para poder a gente fazer o contrato apropriado. Então, a gente formata o contrato juridicamente e a gente devolve esse contrato para a pessoa eletronicamente. A pessoa em casa, ela imprime, assina e, dependendo do casal ou da família, né, da circunstância que eles querem dar esse contrato, aí eles pegam esse contrato e eles vão ao cartório para fazer o registro, o reconhecimento da firma do contrato. Podem incluir testemunhas, aí a testemunha também tem a firma reconhecida, e esse contrato ele fica totalmente formatado. Ou seja, a gente faz tudo online. É uma empresa totalmente online. Se a pessoa até quiser vir aqui para a gente conversar, ela vem, mas não precisa, porque a gente faz um serviço totalmente online. Eu até tive uma questão no começo, Patrícia. Desculpa essa minha tosse, tá? Muita gente questionou porque mas essa empresa está aqui lá no site, está aqui meu endereço do escritório aqui em Campina Grande, né? E eu tive eu sofri um preconceito no começo, né? Ainda sofro, né? Todos nós nordestinos sofremos um pouco de preconceito, né? Então, sofri um pouco de preconceito no começo, porque o pessoal achava muito estranho que um serviço tão vanguardista, né? Tão moderno, tão novo, fosse numa cidade no interior da Paraíba, né? Então, muita gente perguntava, mas esse serviço, como é que eu vou ter que ir a Campina Grande? Não, o serviço é online, né? Nós temos todo online. Hoje, a plataforma ela está em fase de transição para serviços internacionais. Então, a gente está traduzindo a plataforma. Eu contratei uma tradutora e a tradutora ela está fazendo uma empresa de tradução, né? Ela está sendo traduzida para o espanhol e para o inglês, porque a gente vai, como é uma empresa online, a gente vai começar a oferecer o serviço também para fazer contratos fora do Brasil. Tive recentemente em São Paulo, né? Acho que essa próxima semana a gente vai ampliar o endereço da plataforma também para São Paulo, porque não pelas razões iniciais, mas por uma questão de demanda mesmo de mercado, é uma empresa que está crescendo. Talvez daqui a uns dias, Patrícia, eu me afaste um pouco mais da sala de aula, porque eu tenho uma vinculação muito grande com a sala de aula. Talvez eu precise me afastar um pouco mais da sala de aula, porque hoje eu me divido muito entre a advocacia privada e a plataforma, que virou um negócio, que está um negócio em expansão. A gente tem uma meta de expansão para 2023, né, de atingir aí várias cidades do país, inclusive com propostas de franquear o serviço. Isso aí são detalhes. Eu estou contando porque a aluna perguntou, você disse que eu podia terminar aqui fazendo meu merchan, mas hoje a gente tem proposta de franquear o serviço, tá? Então, a plataforma hoje, ela tem vida própria, digamos assim, o que me deixa muito, muito feliz, né?
E a gente sente que a gente está começando a fazer sucesso quando você começa a ser copiado, né? Então, hoje tem pessoas que estão descaradamente copiando, né? Tem perfis na internet que copiam os termos explícitos lá da minha plataforma para tentar vender serviço. E aí, quando você vê essa concorrência na cópia mesmo, é que você vê que a gente está começando a dar certo, está começando a incomodar as pessoas por aí. E a outra coisa que eu queria te dizer para finalizar, antes de você encerrar, que eu quero agradecer no final, mas dizer também que eu tenho recebido muitas, digamos assim, como é que eu vou usar uma palavra elegante assim, né? Muitos questionamentos por parte dos próprios advogados no país todo, né? A plataforma ela incomoda tanto que tem muita gente que procura a OAB e faz denúncia dizendo que eu estou desvirtuando a profissão de advogado, que eu estou invadindo o espaço de advocacia de outras pessoas, e o que isso não é verdade, né? Não estou advogando para ninguém, nós estamos oferecendo um serviço jurídico virtual, mas esse serviço jurídico virtual ele é uma característica desses tempos atuais. E eu fico muito, muito feliz de dizer, Patrícia, só para concluir, eu fico muito feliz de dizer que a minha startup foi a primeira startup de direito de família, essencialmente de direito de família, do Brasil. Eu acho uma visão muito limitada. Primeiro, o nosso código de ética, vamos ser bem literal, né? O nosso código de ética, ele só diz que eu preciso ter uma inscrição numa nova unidade, né? Numa outra OAB, se eu tiver pelo menos mais de 5 processos naquela jurisdição, naquela comarca, não é isso? Naquele estado. Mas não há nenhuma limitação para a advocacia consultiva, preventiva ou extrajudicial. Nenhuma. Não existe essa delimitação territorial para a advocacia extrajudicial. Isso é uma advocacia pode ser considerado uma advocacia de consultoria. Eu não consigo visualizar esse impedimento. Na verdade, eu acredito que as pessoas, por falta de competência ou de preparo, não estão habilitadas para oferecer o serviço adequadamente e aí se sentem como invadidas na sua esfera de trabalho, no seu ambiente de trabalho, mas que, na verdade, não há, para mim, na minha concepção, não há impedimentos nesse sentido. É exatamente isso. O novo incomoda, né, Patrícia? O novo incomoda bastante. E é um fato que a gente precisa sempre lembrar que é o seguinte: a pandemia foi um período, ainda não acabou, né? Mas foi um período tão triste, tão difícil, tão marcante, né? Tão nebuloso na vida da gente. Quem imaginou que a gente ia enfrentar esse período? Mas, por incrível que pareça, a tragédia da pandemia trouxe para a gente o avanço significativo dessa vida virtual, né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui, as nossas reuniões, as nossas aulas, tudo isso que a gente está fazendo não tem volta, não tem volta. Então, a pandemia, desse ponto, a gente precisa dizer que, porque a gente ficou trancado, a pandemia trouxe a possibilidade que a gente avançasse muito nesse mundo virtual, nessa vivência virtual. Então, assim, para mim tem sido um período de muito trabalho, porque tem muitas coisas para construir em relação a isso. Por exemplo, eu tenho um podcast que eu terminei de gravar, que vai para as plataformas de streaming agora sobre contratos familiares. Né? São 4 episódios, né, para tratar dos contratos familiares, vai para o Spotify, para o Deezer. Quer dizer, a gente está entrando hoje em áreas que a gente não imaginava que pudesse ter alcance ou acesso para discutir essas questões, difundir essas ideias, né, tratar dessas matérias. É muito revolucionário, sabe, Patrícia? Mas é isso. Eu acho que as pessoas, ao invés de buscar entender e, quem sabe, se qualificar, elas preferem criticar para não ter trabalho de fazer mais do mesmo, entendeu? E se sentem incomodadas porque acabam perdendo espaço diante dessa inércia, digamos assim, né? Dessa paralisação cômoda profissional. É isso. Exatamente isso. Bom, gente, já são quase meio-dia. Eu queria saber se alguém passou queria mais voando, alguma né, Patrícia? Hã? Para mim, passou voando aqui, sabia? Pois é, para mim também. Podia ficar, eu só não vou dizer que a gente ficaria a tarde inteira aqui, que
Eu lhe entendo, imagino que você está doido para ir curtir seu São João. Como diz aqui Ariá Fivela, né? Dançar bem muito forró. E a São João eu chego por aí. Mas eu só Semana queria que dar a vem, você vem oportunidade. semana que vem, você me falou. Dia 16 você chega, né? Queria eu. Vai ser muito bem-vindo. A gente vai postar nas redes sociais aí para os seus alunos verem a gente dançando forró aqui. Eu vou dançar com essa mulher bonita aqui em Campina Grande. Tá, joia. Aí eu queria aproveitar saber se alguém vai ter mais alguma pergunta, senão a gente pode ir concluindo aqui a nossa reunião. Fiquei muito feliz com essa grande aula de contratualização. E a Rafaela levantou a mão. Rafaela, pode desbloquear o microfone e fazer sua pergunta? Bom dia, bom dia. Professora, é só uma dúvida mesmo em questão da lista para a gente assinar, que a senhora disse que ia passar. A gente vai ter acesso a ela? Na verdade, o professor Fabiano até aqui me ensinou para ver como é que eu fazia essa questão da liberação do chat, mas nem pelo celular, nem pelo computador eu consegui. Aí eu vou pegar o relatório de presença aqui do Teams mesmo e todo mundo fez a inscrição aqui anterior, porque qualquer coisa também preenche a inscrição lá no link da Liga Acadêmica, só para pegar as informações referentes a período, turma, enfim. Certo, professora, muito obrigada. A palestra foi sensacional, viu? Parabéns. Valeu, obrigado mesmo. Olha, Patrícia, eu vi aqui, eu sei que é uma atividade acadêmica, né, das disciplinas, mas para um sábado de manhã, nós ficamos o tempo quase todo com mais de 50 pessoas aqui na sala. Hoje em dia é dificílimo a gente ficar assim com tanta gente online, né, com a gente. Então eu queria também agradecer, dizer que para mim foi muito legal. Eu não sei se alguém quer falar, tem gente aí com a mão levantada, mano. A Carla, Isso aqui é para convidar o pessoal aí das Alagoas para vir aqui conhecer o São João de Campina Grande, o maior São João do mundo, tá? Oi, Carla, quer falar alguma coisa? Precisa desbloquear o microfone. Ô, professora, é até o dia da prova, né? O relatório? Não, até o próximo domingo. De amanhã a 8, né? Isso. Tá certo, obrigada. Beijo. Oi, Osanaide, pode falar. Bom dia ainda, né? Bom dia, pessoal. É o seguinte, primeiro eu queria saber sobre o link do post do IDBFAN, né, sobre o contrato, porque já que não está disponível no chat, então, professor, eu queria saber como vai ficar. Eu vou mandar para as representantes de turma, para que elas encaminhem para as turmas, e para a professora Valquíria, ela encaminha as turmas dela. Ok. Dimitri, parabéns pela palestra. Não vou nem dizer que isso foi uma palestra, foi uma conversa tão Bate-papo, né? Não vou nem chamar palestra para tirar essa formalidade, entendeu? Porque foi um papo muito bom, muito pronto. Infelizmente, algumas vezes estavam caindo assim a internet por aqui. Então, deu algumas partes bem cruciais, mas aí eu vou tentar absorver novamente. E não vou para Campo Grande, mas quero ver aí o story da professora dançando aí forrozinho. Campina Grande. Vai ver. Obrigado. Oi, Laura. Olá, pessoal, bom dia, bom final de semana, desde já para todos. Passando somente para parabenizar. A gente estava aqui assistindo a conversa, né, como bem explicou a Zinaide agora, e encantados com a didática do Dimitri. Realmente, eu tenho uma lembrança que eu acredito que ele já participou de algo no SESMAC, não sei, mas assim, a cada dia que passa, a gente descobrindo novas didáticas, a gente passa a se apaixonar mais por sucessões, né? É muito interessante, mesmo sendo um meio no qual a gente sente um pouco de dificuldade, né? É uma questão de aperfeiçoamento com o tempo. Mas, assim, agradecer à professora Patrícia por trazer isso para a gente nesse sábado. Eu, particularmente, confesso que não imaginava que iria ser tão bom e tão rico. Então, assim, dava para a gente passar aqui hoje o dia todinho só ouvindo vocês. Então, assim, beijo para a professora Karina também. E só isso, obrigada. Bom São João para vocês, né?
Não Muito estarei em obrigado. Campina Grande, mas aproveite por nós. Com certeza. Patrícia, enquanto eu vi que tem gente mais querendo falar, queria agradecer a todos. Só para dizer o seguinte, deixar o meu Instagram aí para o pessoal, que lá no Instagram eu praticamente não faço postagens pessoais, ele é quase todo de direito de família e agora muito mais de contratualização, porque vocês estão vendo, a minha vida está muito, muito envolvida com essa coisa toda. Então, meu Instagram é @Dimitri Soares, Dimitri, tá? Meu Dimitri não é como o Dimitri lá do Perfume do Boticário, é Dimitri com E no final, Soares, tudo junto. E aí vocês são convidados para a gente conversar sobre esses temas por lá também. Oi, Gabriel, também levanta a mão, fica à vontade. Bom dia, pessoas. Queria agradecer de verdade a Liga, a professora Patrícia, professor Dimitri, pela experiência que nós tivemos, como as colegas disseram, foi mais que uma palestra, foi de fato uma roda de conversa. E queria puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, que sou baiano, e convidar vocês para, em alguma oportunidade, aparecer no São João de Santo Antônio de Jesus, que também é maravilhoso, tá bom? Olha aí! É isso. Um bom final de semana para vocês, um excelente São João para todos nós e feliz Dia dos Namorados para quem namora. Para quem é solteiro, bora tomar cachaça. Muito bem. Eu conheço Santo Antônio de Jesus, a terra é maravilhosa, mas eu nunca fui no São João, não, porque tenho vontade de conhecer mesmo. O interior da Bahia tem um São João fortíssimo, né? Muito bom demais, recomendo. Muito bom recomendo. Mesmo. Obrigado. Bom, acho que é isso, né, gente? Reiterar, Dimitri, meu carinho, minha alegria de poder recebê-lo, ainda que virtualmente, aqui na nossa instituição. E dizer que as portas estarão sempre abertas. Então, quando você quiser, é só você dizer, quero ir lá conversar com vocês, que nós lhe receberemos de braços abertos, viu, meu amigo? Muito obrigado, Patrícia. A recíproca é verdadeira, né? Como já pontuamos, acho que deu para todo mundo perceber como a gente tem uma relação boa, né? Uma relação de amizade antiga, de muito respeito, né? De muita admiração. Eu tenho muita admiração por você. Queria dizer aos seus alunos que a professora Patrícia Ferreira Rocha é professora da nossa pós-graduação aqui em Campina Grande. Eu sou professor da Federal do Rio Grande do Norte, mas aqui em Campina Grande eu coordeno uma especialização em Direito de Família e Sucessões e a professora Patrícia é uma das nossas professoras. Nós temos um excepcional time de professores, que eu tenho muito orgulho de dizer que a professora Patrícia é uma das nossas professoras da pós-graduação aqui em Campina Grande. No mais, Patrícia, agradecer a você e seus alunos por ter passado uma parte desse sábado com vocês. Desejar que todos tenham um excelente final de semana, um final de período tranquilo, né? Que eu sei que é um período turbulento, mas que tenha um final de período bem tranquilo. Agradecer a SESMAC, a Liga Acadêmica de Direito de Família, que eu achei o nome lindo e maravilhoso, adorei a ideia. Dizer que foi muito legal para mim, estou sempre à disposição de vocês e que logo, logo, espero você aqui em Campina Grande para a gente dançar o forró de São João. Um beijo, obrigado. Tudo certo. Um beijo, bom dia e bom final de semana para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.